Você tem fobia, medo de escuro, medo de altura, medo de água, um medo extremo de algum animal, como aranha, barata, lagartixa? Isso são fobias. E fobias, quando são leves, quando você consegue conviver com ela, beleza. Mas quando a fobia começa a atrapalhar a tua vida, por exemplo, você não consegue ir à praia porque você não consegue entrar no mar, não consegue colocar o pé na água, não consegue entrar numa piscina, não consegue andar de elevador. Se for entrar num prédio que tenha um andar muito alto, você tem que subir as escadas imensas para chegar no local, porque você tem pânico de ficar dentro de um elevador, de um local fechado. Isso é mais comum que podemos imaginar. É muito comum de encontrar isso em consultório, em tratamento terapêutico. Hoje eu vou passar para vocês algumas dicas como lidar com isso, meios terapêuticos de curar isso também, que tem cura, e vamos entender um pouco mais sobre isso. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise juntamente com terapias integradas, buscando alcançar equilíbrio, saúde mental e emocional e qualidade de vida. E o assunto hoje é fobias. Então, quando se fala de fobias, eu sempre lembro do escritor Fabrício Carpinejar. Esse escritor, ele escreveu o livro chamado Canalha. Nesse livro, ele trata sobre fobias de baratas. Só que neste livro, o primeiro lançamento desse livro do Fabrício, ele colocou a ilustração realista de uma barata na capa desse livro. Quando foi lançado, ele não estava vendendo. Ele já tinha um consumo muito grande dos livros dele, todos os livros dele eram sempre bem esperados e não conseguia. Pesquisando, ele descobriu que as mulheres, que é o público maior dele de leitura, as que compravam, muitas delas pediam para a livraria embrulhar o livro sem que ela precisasse tocar no livro, arrancasse a capa, porque elas não conseguiam nem olhar para a capa do livro, porque elas tinham tanto pavor daquele animal que elas acabavam não comprando, mesmo se interessando pelo título. Aí o Fabrício trocou a capa desse livro e ele virou um best-seller na época. A fobia chega a atingir uma pessoa até na imagem, até na imaginação, gera pânico e pavor. Eu já atendi muitas pessoas com relatos de que quando se entrou uma barata dentro de casa ou viu uma lagartixa, a pessoa entra em completo pânico. Não interessa se tem visita, se está numa festa, se está sozinha ou se está cheio de gente, a pessoa fica desesperada. Outras pessoas têm pânico de falar em público, pânico de estar em público. São várias as possibilidades. Você se identificou em algum desses pontos? Se você se identificou, esse vídeo é para você e eu peço, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para entender um pouco mais sobre esse assunto. Qual que é a melhor maneira de lidar com uma fobia? As fobias, elas podem ser transferências de traumas que não tem nada a ver com o objeto que a pessoa tem a fobia. Muitas das vezes, a fobia pode estar refletindo de forma transferencial um outro trauma que não seja aquilo em si. Por exemplo, já vi um caso de uma pessoa que tinha fobia de lagartixa e o trauma dela era com a mãe. Olhando externamente, parece que não tem nada a ver, mas para a pessoa tinha uma ligação quando foi encontrado esse ponto-chave. Então, quando não se encontra o ponto origofóbico para se tratar aquele trauma, a técnica mais funcional para você lidar com isso é fazer técnicas de enfrentamento. Eu utilizo em sessão terapêutica umas técnicas específicas em que você faz um enfrentamento gradual conforme a pessoa vai suportando. E conforme vai passando as etapas, eu vou avançando até que ela consiga quebrar completamente aquele medo fóbico. Já tem de pessoas que têm medo, por exemplo, de escuro, em que 2, 3 sessões resolveram, e outras que demorou uns 2, 3 meses de sessão. Tu vai de acordo com os ganchos que essa fobia está ligada. Porque conforme você vai identificando essa fobia, vai vindo lembranças. Eu lembro uma vez que eu estava passeando no parque com a minha mãe, eu tinha uns 8 anos, e uma aranha andou no meu pé, ou uma barata. É um trauma?
Aí você vai trabalhar esse trauma, aí de repente surge uma outra imagem. Eu estava dormindo e acordei com umas perninhas andando na minha cabeça. Quem tem fobia de barata já sentiu um arrepio agora, com certeza, não é verdade? E então você tem que capturar os pontos traumáticos que mais ficaram gravados na mente dessa pessoa. E gradualmente, conforme vai trabalhando item por item, aí você faz o enfrentamento total. Não precisa pegar uma barata na mão, fiquem tranquilos. Também eu não gosto, tenho nojo. Você chega a ter um ranço, querer uma distância de um item, como por exemplo uma barata, um rato, tudo bem. Quem que tem prazer em pegar uma lesma na mão? Tem gente que é de boa pegar uma aranha, eu não tenho coragem, eu não consigo, por exemplo. Eu sinto assim, esquisito. Algumas vezes já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, uma barata andar em cima do pé. Qual a reação inicial? Você bate o pé, chuta, dá aquela sensação, talvez um arrepio. São tudo sensações reflexo, dependendo da imagem e do arquivo que foi plantado em você sobre aquilo, por exemplo. Então eu tenho uma repulsa de nojo da barata. Porém, eu não tenho pânico. Se eu ver uma barata aqui agora, se eu estou conversando com vocês, aparece uma barata andando aqui, eu termino meu vídeo e depois vou procurar pegar um inseticida. Mas eu não vou sair gritando, interromper o vídeo, porque eu vi a barata. Entendeu a diferença do pânico de um nojo simples? Então, é necessário, quando você tem uma fobia muito grande, ela começa a te privar tanto de prazeres, de equilíbrio na sua vida. Traumas muito complexos que prejudicam muito a vida das pessoas é o trauma de falar em público, por exemplo. Pessoas chegam a entrar em pânico quando são obrigadas no trabalho ou na escola ou alguma questão social ter que falar para mais de uma pessoa à frente dela. Quem olha de fora, não tem nada a ver, respira, faça que não tem ninguém, é de boa. Sim, mas tem que entender qual que é o ponto origem que está ligado a isso, essa pessoa, primeiro item. Se não se acha um ponto origem zero, tem que se observar as experiências que ela passou em que teve situações muito difíceis ligadas a esse trauma, assimilar esses traumas e depois fazer o enfrentamento. É questão de pouco tempo se consegue mudar essa realidade. É simples. Se você tem fobia, gostaria de tratar, pode me procurar aqui, tem um WhatsApp aqui na descrição. Quiser colocar mais perguntas sobre esse assunto, alguma observação, um relato, fiquem à vontade, eu terei prazer em ler tudo que vocês colocarem. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É importante mostrar para todo mundo que se existe algo que nos atrapalha a nossa qualidade de vida, tem sim como curar. Tem métodos terapêuticos que pode sim eliminar por completo ou 90% desse problema fóbico. Se inscrevam no canal, clique aí no joinha. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.